Então, pessoal, depois da equação horária da velocidade, chegou a hora da equação horária da posição, né? Ah, Léo, a gente já aprendeu isso, já falou do módulo anterior, S é igual a S0 mais VT. Não, isso aí era do MU. Agora a equação horária da posição para o MOVE. Então, a raqueta vai dar uma apertada maior, né? Num dos exercícios que nós fizemos no módulo anterior, nós falamos sobre o gráfico VT, né? Onde o gráfico VT, quando a gente pega o gráfico VT, né? Ou melhor, quando a gente pegar daqui para frente todos os gráficos da física, a gente vai escrever em cima desse gráfico que gráfico é esse, né? No caso aqui é um gráfico que relaciona V com T. Você vai fazer duas coisas ao pegar um gráfico. Bem, escrever as equações que você conhece a respeito daquele gráfico. No caso aqui você só tem uma, né? Qual é a única equação, qual é a única fórmula que relaciona V com T para você até agora? V igual a V0 mais AT. Essa é a equação. Por isso o gráfico é uma reta, por isso a equação do primeiro grau. Então essa análise tem que ser feita e a gente vai mastigar muito isso ao longo do ano, tudo bem? Beleza. E a outra análise que você vai fazer é, será que existe alguma fórmula da física, alguma equação que relaciona V com T? Lembra disso? Existe, né? Porque V não era ΔS sobre ΔT que a gente aprendeu? Só para dar essa revisada aí. Se V é igual a ΔS sobre ΔT, quem é V vezes T é o ΔS, né? Então, se V vezes T é o ΔS, sempre que eu tiver o gráfico, um gráfico que relaciona essa grandeza, a área desse gráfico vai ser o ΔS. Então, repetindo, sempre que esse produto existir, né? Então, no caso aqui, existe V vezes T, então o gráfico V versus T é capaz de me dar o resultado desse produto. Então, não adianta decorar gráfico por gráfico, tá? Você tem que saber a ideia central. Para a galera que vai fazer engenharia, a esse princípio aqui nós chamamos na engenharia de integral, né? No cálculo, tá bom? Bem, então olha só. Isso aqui, essa área toda aqui seria um trapézio. Como a galera não gosta muito de matemática, eu vou dividir esse trapézio em dois, tá? E vou calcular o triângulo e um retângulo, tá? Para ficar fácil aqui a resolução do que eu preciso. Então, reparem, eu tenho um triângulo aqui, ó, tudo bem? E tenho um retângulo aqui embaixo, tá bom? E a soma do retângulo com o triângulo me dá o trapézio, tá? Para ficar mais fácil. Aí, bem, aquilo ali, né, a área do gráfico VT é o deslocamento. Então, isso ali, ó, vai me dar um deslocamento total, tá bom? E que esse deslocamento vai ser o deslocamento 1, ΔS1, mais o ΔS2. Vamos definir quem é quem? Bem, vou começar pelo retângulo, que é mais fácil, né? Então, isso aqui eu vou chamar de 1, tá bom? E o de cima eu vou chamar de 2. Tá bom? Legal. Bem, como é que eu faço essa área do 1 aqui? Seria base vezes altura, né? Então, a isso aqui, ó, a essa altura, observem, chamarei de V0. Tá bom? Essa altura tem o valor que é a velocidade inicial, observem. Tá bom? Então, como é que ficaria o ΔS1? Olha que maneiro. Seria V0 vezes T, né? Base vezes altura. Olha lá, tá? Legal. E aqui o triângulo, duvido, na verdade duvido Deodó, né? Duvido Deodó, eu duvido de todos os duvidos dos duvidos do mundo. Duvido Deodó. Duvido quem consiga me dizer quanto vale isso aqui. Repare que isso aqui, até porque você não vai conseguir nunca, né? Por isso que eu duvido muito, porque afinal de contas você está no computador, eu tô, né? Nessa hora eu tô em casa jogando videogame, tá bom? Então olha só, quanto é que mede isso aqui? Isso aqui seria V, olha lá, menos V0, tá bom? Então isso aqui, ó, é quanto mudou a minha velocidade. Isso aqui é o ΔV. Conseguem ver? Só que pela única vez eu não vou escrever que isso aqui é o ΔV, tá bom? Não vou. Embora seja, é o ΔV. Você concorda comigo que V menos V0, lembra disso aqui? Vou fazer mais devagar. Ó. V igual a V0 mais AT, não é isso? Que a gente aprendeu, equação horária da velocidade. Então, passando para lá, você concorda comigo que V menos V0, ou seja, o ΔV é AT? Professor, eu nunca ia pensar nisso, meu Deus do céu. Não precisa, você nunca mais vai usar isso, meu filho, tá? Só para demonstrar isso aqui. Então, no lugar do ΔV, eu vou botar que é AT. E vou calcular com você a área desse triângulo. Você lembra como calcular a área do triângulo? Seria base vezes altura, né? Sobre 2, porque é um triângulo, né? Então seria base, que é T. Então ΔS2, ó, T, vezes altura. AT, como é um triângulo, ó, base vezes altura, sobre 2. É isso? Então cheguei à conclusão, olha que maneiro, cara, que o ΔS total seria V0T mais T vezes AT dá AT ao quadrado, né? AT ao quadrado
sobre 2. Tudo bem até aqui? Então isso aqui seria, ó, ΔS vezes 0t mais AT ao quadrado sobre 2. Uma equação que usaremos muito, só tem um detalhe. Essa equação que eu quero chegar é a equação horária da posição. Repara que quem está isolado aqui, ó, não é o fator posição, é o fator deslocamento. É isso? Então, para chegar na posição, eu vou abrir, ó, no lugar do ΔS, eu vou botar que isso aqui é S menos S0 e vou passar o S0 para o outro lado. Chegando na equação horária da posição, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É o famoso sorvetão. E aí, eu tenho uma equação, sem querer rimar assim, né? Nenhuma bobeirinha. A equação horária, sempre que eu tenho uma equação, eu monto um gráfico. E aí a tarraqueta pegou, porque agora o gráfico deixou de ser uma equação do primeiro grau, e reparem que é o S, ó, S em função do t, só que agora eu tenho um t elevado ao quadrado. Então o meu gráfico deixa de ser uma reta e vai passar a ser uma parábola, não é isso?